Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal e que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. E no vídeo de hoje nós iremos fazer essa bonequinha dessa vela que ficou uma gracinha. Vamos começar pela cabeça. Eu estou utilizando uma bolinha de isopor. Esse aqui é o tamanho menor que eu encontrei. Ela tem 3 centímetros. Eu peguei um pedacinho de massa na cor que eu vou usar, que no caso é o tom de pele bege. Você tem que ir pressionando a massa contra a bola para não criar ar. E depois com o centro da mão você vai fazendo esses movimentos circulares até você ver que a massinha ficou bem lisinha. Se por algum acaso entrar ar dentro da tua massinha, dentro da bolinha, depois que você conseguiu fechar, pega uma agulha, faz um furinho, coloca esse ar para fora e volta a enrolar novamente. Eu deixei nesse formato. Se você observar, não tá redondo, tá meio que oval. Aí eu fiz o formatinho do queixo e com os dedos eu vou pressionando para fazer o formato dos olhos. Depois que eu marquei os olhos, eu vim com uma esteca e vou fazer a separação entre nariz e boca. Você pode utilizar um palitinho que você tiver aí na sua casa, mas eu já te aconselho, se você puder, comprar essa esteca de silicone, que é simplesmente sensacional. Ela ajuda muito a retirar as imperfeições. Aí eu fiz a marcação entre o nariz e agora eu vou marcar com a outra esteca. Você pode utilizar um palitinho ou uma esteca de faquinha, fazer a marcaçãozinha da boca, dividir. Com a esteca de silicone eu vou modelando os lábios. E deixa eu te contar uma coisa, é a primeira vez que eu faço o rostinho desse jeito. Então se eu conseguir, você também consegue. Sem molde. Essa é a segunda cabecinha, porque a primeira que eu fiz não ficou tão bonitinha, então eu envolvi novamente e tentei pela segunda vez. Biscuit é muito disso, da tentativa. Você tem que ficar treinando. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Agora eu te confesso que eu fiquei impressionada, porque normalmente eu só fazia a boquinha, aquele formatinho redondinho, e ficou muito bonitinho, ficou muito delicado esse narizinho, essa boquinha miúda. Porque essa vela é para o aniversário da minha filha e ela tem um narizinho muito pequenininho e a boquinha muito miudinha. E eu achei que ficou muito parecidinho com ela. E a modelagem é isso aqui, você vai pressionando onde você vê que é a necessidade. Se você viu que o queixo não tá marcando, você vai lá e dá uma marcadinha. A diferença dessa bonequinha para minha filha que eu achei foi que ela ainda tem um rostinho oval, mas tá bem gordinho, né? Como é um bonequinho, fica mais bonitinho desse jeito. Porém, a minha filha ela tem um rostinho mais comprido, como o meu. Então, a única diferença entre ela e a bonequinha que eu achei foi essa, porque ficou muito bonitinha. Mas você pode deixar com esse aspecto de boneco, ou você pode tentar modelar mais um pouquinho para ficar mais parecido ainda com a dona da vela, ou o dono, né? A princípio, eu pensei em comprar um molde de silicone, porque é bem mais rápido. Porém, mesmo você comprando os moldes, você tem que fazer os acabamentos. Você tem que dar uma alisadinha aqui, uma alisadinha ali. Eu fiz. Então, se eu consigo fazer o corpinho, vou conseguir também fazer a cabecinha. O segredo aqui é você não desistir do que você quer, porque com treinamento, com persistência, você consegue sim. Eu marquei onde iria ficar os 2 olhinhos e eu estou utilizando esses olhos resinados. Mas se você quiser, você pode desenhar. Eu acho esses olhinhos uma gracinha. Para pressionar, você pode pressionar ou com os dedos ou com a própria esteca, até ele ficar mais profundo. E aqui eu não utilizei cola nenhuma para colar, porque o olho ele já vem com uma certa colinha para grudar no papelzinho. E como assim ainda está mole, dá para colar sem problema. Mas se por algum acaso você esquecer de colar os olhos e for colar depois, primeiro que a massinha, o olho ele não vai entrar um pouquinho, para dar essa sensação de realidade. E segundo, que você vai ter que utilizar uma colinha. Pode ser cola branca ou cola tudo. Mas eu te aconselho a utilizar cola branca. Por quê? Porque se der errado, você consegue retirar. Dá um trabalhinho alinhar os 2 olhinhos, mas nada que com paciência e calma você não consiga fazer. Enfiei um palitinho no pescoço, onde ele vai ficar fixo no corpinho. E vou deixar ele secando assim. De preferência, coloca fixado em um isopor para ele secar sem ter contato com outra superfície para não marcar. Eu estou utilizando esse molde para fazer o corpinho, mas se você observar bem, não é um corpinho com muitos detalhes, então você consegue sim fazer apenas modelando. Se você quiser, tem vídeos aqui no canal ensinando a fazer outros bonequinhos
ensinando também a fazer o bonequinho com o corpinho do zero. Da outra vez que eu fiz a bonequinha, eu não fiz esse volume no bumbum dessa bonequinha e ficou bem estranho. Nessa vez, eu já coloquei um pouquinho de massa ali para simular como se fosse um bumbumzinho, para dar uma sensação de realidade. E como eu já disse, sempre que você utiliza o molde, você precisa fazer os acabamentos. Então, com carinho e cuidado, você vai modelando. Eu tentei deixar ele em pezinho, para os pezinhos secarem retinhos. É muito importante isso também, porque quando você for colar isso na base, ela não pode estar completamente torto. O mais alinhado possível para facilitar na hora da colagem desse bonequinho ficar em pé. Nesse vídeo aqui eu quero te incentivar a se arriscar. Você consegue fazer qualquer coisa, desde que você queira e se empenhe para isso. É claro que você só olhando os vídeos, só admirando o trabalho do outro, não vai surgir muito efeito na tua vida. Porém, eu te digo, você consegue sim, se você quiser. É claro que de início não vai ser tão fácil assim, porém com persistência você vai conseguir. E que tal você se arriscar e ganhar uma graninha extra? Já pensou isso aqui virar o teu trabalho? E uma das partes que eu mais tenho dificuldade é em fazer os cílios. E como o vídeo é sobre persistência, vamos tentar. Com o pincel mais fino que você tiver, você vai fazendo fio a fio. Já te adianto que eu tentei várias vezes. E se por algum acaso você errar e quiser apagar com um cotonete, você molha, retira a tinta, com o outro lado seca e volta a tentar até você conseguir. E agora nós iremos fazer o vestido de massinha, porque se você observou, o vestido tem tecido, porém eu quero forrar ele e o corpinho por completo com a massinha. Coloquei um pedacinho de massinha nas partes da boneca e vou colocar um pedacinho de massinha no corpinho, não tem mistério. Eu utilizo essas duas bases de acrílico para deixar a minha massinha retinha e uniforme. Se você quiser, você pode utilizar o rolo. E se você não tiver nenhuma das opções, utilize o que você tiver na sua casa. Uma garrafa de vidro. Alguma coisa que você possa pressionar contra a própria massa e deixar ela retinha. Deixa eu te mostrar como é que eu faço para fazer a saia godê. Dobro o tecido, na realidade um quadrado, 2 vezes, depois volto a dobrar e faço esse recorte aqui, como se fosse um cone. Tiro o bico do cone e deixo também a parte de baixo arredondada. Desse jeito, quando você abrir, vai ficar um círculo e um círculo dentro. Se você já entendeu, o círculo de dentro é o círculo da cintura. Se você observar, eu recortei 2 tamanhos diferentes, porque eu recortei e coloquei na cintura, ficou bem grande a saia, então eu retirei um pouquinho da parte de dentro, porque desse jeito deixa a saia mais larguinha, sem tirar o comprimento. Se você tirar o comprimento, pode ser que a saia não fique tão armadinha como a minha. Depois eu alinhavei em pequenos pontos para franzir essa sainha. E depois é só colocar no corpinho. Coloquei um palito no pezinho e posicionei esse corpinho em cima do isopor. Porque desse jeito fica mais fácil de você ir colando as partes sem o corpinho ficar caindo, se machucando, porque essa massinha ainda está mole. Então qualquer contato com outra superfície vai amassar. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo, eu sempre faço eles com muito carinho. Então se você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. Retirei também uma tirinha de 5 centímetros do tecido da saia e franzi do mesmo jeito. Porque o vestido da minha filha, ela tem esse babadinho no braço e tem essa sainha armadinha. Eu tentei fazer a bonequinha o mais parecido com a criança possível. As características do vestido, do sapato, do cabelo foi o mais parecido com a realidade. Para colar eu utilizei essa cola, porém eu te aconselho, se você quiser, for colar o tecido desse jeito que eu estou colando, no caso da manguinha, colar ou com cola tudo, ou com pega-mil, porque essa cola, a legítima, essa do pincelzinho, demora muito para secar em relação ao tecido e não fixa muito bem o tecido. Então, outras opções são cola tudo, cola quente ou até mesmo pega-mil. Se você também tiver a T6000, é uma ótima opção para colar tecido em biscuit. E agora nós iremos fazer o cabelinho. Para fazer o cabelo não tem mistério, minha filha tem pouquíssimos cabelos, então o que foi que eu fiz aqui? A minha estratégia foi cobrir a cabecinha com a massa, que você sempre vai precisar fazer isso em qualquer tipo de cabelo.
porque os cabelos que vêm em cima vão ser os detalhes, né? Então tem que ter um fundo para simular como se tivesse muito cabelo. Como a minha criança ela tem pouquinho cabelo, eu vou fazer pequenos caixinhos. E para fazer isso eu fiz uma tirinha e depois fiz vários picotes com essa tira para fazer como se fosse pedacinhos minúsculos dessa massa. E depois, com delicadeza, eu vou fazendo um enroladinho só na pontinha. Um enroladinho bem singelo, porque afinal, apesar de ser cacheado o cabelo dela, é pouquinho. Então eu fiz desse jeitinho que eu estou mostrando. E para colar não tem mistério. Eu utilizo água para colar enquanto o biscuit ainda está mole. Na realidade, se uma das partes estiver mole, eu utilizo a água para colar. Quando as partes já estão bem rígidas, eu utilizo cola branca ou cola tudo. E aqui não tem mistério. Olha só como eu estou colando. Fio a fio, utilizando a esteca. Vou pressionando contra o cabelo. Deixa eu te dizer uma observação. Se o teu cabelo for cabelo grande e você for fazer desse jeito que eu estou mostrando em tirinhas, cuidado para não ficar excesso de massa na cabeça. Viu que está ficando mais massa do que o necessário? Vai retirando, até porque você vem colocando mais massinha. Se o cabelo da tua criança for muito cacheado e for grande, você pode utilizar palitos ou de churrasco ou de canudinho de pirulito para enrolar as tirinhas e deixar secar um pouquinho. O caixinho sai perfeito. Eu tô simplesmente apaixonada nessas minhoquinhas que tá na cabeça dessa criança, porque ficou muito enxerido. Fiz 2 coxinhas de massa da cor da pele e coloquei nas orelhinhas. E voltei a posicionar todos os cabelos em diante. Eu já te digo que a parte que mais cansa é essa parte aqui. Principalmente se a cabeça da tua criança for um pouquinho cabelo como a minha, que você precisa ter mais paciência para ir fazendo, porque o trabalho ele fica mais visível do que quando o cabelo é muito grande e você vai escondendo os defeitos no cabelo de baixo e no cabelo de cima você coloca os cabelos mais bonitos, por assim dizer. Aqui não, como são todos pequenininhos, você tem que fazer todos bem feitos. Como eu já disse, eu sempre colo com água. Se você quiser, você pode fazer como eu, passar água em um determinado pedaço do cabelo e ir pressionando o restante. Eu faço assim, eu faço as tirinhas e faço, vamos dizer, 12 cabelinhos. Aí eu colo os 12 cabelinhos e vou fazer mais 12 cabelinhos. Se tiver alguém aí dando sopa na tua casa, começa a mandar a fazer tirinhas para te ajudar, porque facilita bastante. Como é um trabalho bem demorado, qualquer ajuda é bem-vinda. E para fazer os cachinhos da frente, eu fiz cachinhos minúsculos. Minúsculos para deixar o acabamento aqui bem pequenininho, bem delicado. E eu fui colando do mesmo jeito que eu colei na parte de trás. Porém, com o cabelo da frente, eu colei no outro sentido. E eu não mostrei nesse vídeo, mas tem em todos os outros, como eu tinjo todas as cores de massa. Para tingir, eu utilizo tinta de tecido, mas vende massinha já colorida na cor que você quiser. Porém, eu acho mais fácil comprar uma massa branca. E como eu já tenho várias cores de tinta, eu vou tingindo, vou misturando algumas cores e vou fazendo outras cores. Se você precisar utilizar massa branca, você vai precisar tingir com tinta branca, porque apesar da massa vir branca, quando ela seca, ela fica meio transparente. E não é uma cor muito bonitinha, não. Então você vai precisar tingir de branco. Mas não é muita tinta, não. Você vai colocando de pouquinho em pouquinho até ver que atingiu a cor que você quer. Eu sempre faço assim, sento com a minha filha de 5 anos, que ela ama massinha, tinjo todas as massas, separo as massas que ela vai brincar, porque sempre que eu tô fazendo biscuit, ela brinca com a massinha, ela ama fazer isso. Então, se tiver alguém dando sopa por aí, põe pra tingir massa, porque já te ajuda, e se for uma criança, já deixa ela brincando com massinha também. A tiara da minha filha tem esses strass aqui, na partezinha do cabelo. Então, o que foi que eu fiz? Peguei um pedacinho de strass e primeiro fiz a marcação onde vai ficar. Depois que eu pressionei com o cabelo ainda mole para ele fixar, eu retirei e com um pouquinho de cola fixei onde eu quero que fique. Depois fiz uma florzinha para colocar no centro da cabeça, onde vai ficar as flores da tiara da minha bebê. Só depois que secou totalmente que eu recortei as linhas que segurava a alcinha, para não acontecer de se desmanchar enquanto secava. Para fazer a tirinha do vestido, retirei um pedacinho de tecido e colei. Depois colei no próprio vestidinho e esperei secar por alguns segundos enquanto fixava.
Na parte de trás eu resolvi não dar um nozinho, colocar uma tirinha sobre a outra e esperar secar também, porque eu vou fazer um lacinho que vai ficar por cima da tirinha. E para fazer o lacinho não tem mistério, peguei um pedacinho do tecido e alinhavei, depois passei a linha várias vezes para fazer o acabamento. Por falar em acabamento, eu vou colocar essas florzinhas, essas borboletinhas no vestido da boneca, para deixar ainda mais parecido com o vestido da minha filha. E para colar em tecido, essa cola aqui T6000 é ótima para colar em tecido. Agora eu vou fazer o sapatinho da boneca. Vou colocar um pouquinho de massa na frente do pezinho, porque o pé do molde é quadrado e eu quero um pé arredondado. Aí coloquei um pouquinho de massa e vou vir com a tirinha da massa na cor que eu quero, que é um rosinha clarinho, para fazer a sapatilha. Primeiro coloquei a tirinha e depois abri um pouquinho de massa e vou fazendo no formato meio que oval, porque eu quero que esse pedacinho de massa ele cubra o pé por completo. Posicionei desse jeitinho que eu estou mostrando, lembrando que eu estou colando tudo com água. E com a ajuda de uma esteca, eu venho pressionando para tirar as emendas e imperfeições. Se você tiver dificuldade de acabar com as emendas, você coloca tudo para baixo. Porque como a gente vai colar o pezinho na base, vai ficar escondido. Eu te aconselho, novamente, se puder fazer um investimento, faz nessas estecas de silicone, porque é muito, muito útil. Agora eu vou fazer o lacinho do sapatinho. E para fazer o lacinho eu fiz duas bolinhas, na realidade duas mini coxinhas bem minúsculas. Posicionei uma, pressionei para fixar, depois peguei a outra e pressionei também. Desse jeito, as duas coxinhas em sentido opostos, elas quando se unem, fica parecendo um lacinho. Eu vou dar uma cozinha nos lábios da boneca. Se você quiser, você pode utilizar esmalte. Eu utilizei o esmalte com esse pozinho que vem para você deixar o seu biscuit brilhante. Misturei um pouquinho e com a ajuda de um pincelzinho de esmalte, eu retirei e deixei a pontinha bem fininha. Fui recortando até deixar bem fininho para ficar fácil na hora de passar. Com esse mesmo pozinho, eu passei nas bochechas da boneca para deixar ela rosadinha. Já colei ela na base e agora eu vou fazer os bracinhos da boneca. Um bracinho vai ficar para baixo e o outro bracinho vai ficar segurando um passarinho. Porque o tema da festa é jardim encantado. Então, passarinhos e borboletas e flores tem muito nesse tema. Para fixar o braço que vai ficar em pé, eu utilizei um palitinho de dente. Fiz o furinho na bonequinha e também fiz o furinho no bracinho. E agora eu vou passar o verniz na peça. Estou utilizando verniz fosco, mas se você quiser, você pode utilizar um brilhante. E dá um pouquinho de trabalho você colocar o verniz nos cabelinhos, mas você tem que passar para evitar que a umidade, ou então se até acontecer de bater água, a tua peça não estrague. E esse foi o resultado do vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.